Olá pessoal, esse é o vídeo do mês de outubro. Eu normalmente faço os vídeos do mês sempre no final do mês, na última semana, mas como é mês de outubro, dia dos professores, eu decidi fazer essa semana porque, de fato, eu acho que os professores são imprescindíveis nesse mundo. Eles são as pessoas que trazem conhecimento e iluminação, né, ao mundo, então devemos ouvi-los sempre e cada vez mais somos não dependentes, porque essa palavra não é o que se quer quando se ensina alguma coisa, mas cada vez mais agradecidos aos professores, porque eles realmente nos fazem compreender as coisas no mundo na medida que eles nos trazem a informação, conhecimento e essa abertura dos horizontes, da imaginação e de todos os pensamentos que a gente possa vir a ter e criar no mundo. Eu vou fazer um agradecimento a Ercília Fernandes, que é uma professora de uma Universidade Federal do Nordeste, não me lembro nunca direito qual é, mas ela conheci ela pela internet, na época dos blogs que a gente escrevia, e ela é uma pessoa genial, doutora em educação, e ela escreveu esse aqui nesse livro dela, é um poema dedicado a mim, e isso aqui já é de 2013, né? A Adriana Karnal, na época quando eu era Karnal ainda. Não dou risos, saltos ou anéis, sigo viés, como a moça em seus sonhos, à noite viro trança. Viés. Eu acho tão bonito, e essa ideia de trança, eu gosto de usar tranças, de fato. E então um beijo para ela, Feliz Dia dos Professores, que é uma educadora, né? Um professor educador é mais é maior, eu acho que tem uma outra dimensão quando um professor ele passa para o nível de educador, porque a gente pode discutir essa diferença, né? Um professor em sala de aula, aquele que dá aula, que ensina, que transmite a informação, que vai educar, mas quando passa a ser educador, que ensina, inclusive, o papel da disciplina nas nossas vidas. Eu que já fui extremamente indisciplinada, e inclusive no início, assim, dos meus pensamentos, das reflexões, eu achava que ser indisciplinado era uma coisa interessante, até é interessante, mas era uma coisa interessante para a criação. Mas depois eu vi que como a disciplina, na verdade, ela nos ajuda a organizar o pensamento, a nos colocar foco, inclusive para pesquisa e para garantir que a gente consiga transferir e levar aquele conhecimento para o outro, que é o papel da pesquisa. Então, a disciplina, ela, ao contrário do que eu imaginava, né, muito indisciplinada, ela é muito boa quando se quer trabalhar com essa ideia de educação mesmo, né? Essa ideia ampla de educação. Então, já fiz a abertura com o poema que eu li, eu quero fazer a abertura com o poema e fechar com outro poema. Bom, e isso aqui falando, né, hoje é dia dos professores, falando então o papel da pesquisa dentro da sala de aula, né, e pesquisa se faz com escrita, né, a gente tem que redigir aquilo que a gente está pesquisando em qualquer área. Então esse aqui desse professor aqui, Mário Osório Marques, que é um professor já da área de educação também, escrever é preciso, ele tem muita publicação, eu comprei esse livro faz um tempo já e eu não sei qual é a universidade dele hoje, mas é um professor que tem muita publicação, e a última dele, essa aqui, pelo menos na época, era esse aqui, que é Escrever é Preciso, de 97 já, e Botar a Boca no Mundo, Cidadania Política e Ética, de 99, e antes disso ele falava sobre a escola no computador, linguagens rearticuladas, educação outra, que era já em 99, sobre computador na escola, esses assuntos que hoje, né, inteligência artificial, a gente está discutindo, mas vejam que isso há muito tempo já se fala isso, né? O pessoal da educação é muito... não é nem antenado, é o pessoal visionário. Você trabalhar com pesquisa é ser visionário, né? Então,
É exatamente isso. Eu quero falar sobre os livros. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o método de ensino e que tem a ver também com disciplina, porque assim, a gente acha que pode fazer qualquer coisa em sala de aula e não pode, porque a gente aprende, tem formas melhores de se aprender, e às vezes aquelas formas que antigamente se usavam não são boas para hoje. Ou então algumas que são super antigas ainda valem para hoje. Então, mas isso tem método e os métodos aparecem através das pesquisas, né? Então, assim, a gente pensar que eu faço joguinhos, eu ensino assim, eu sou super lúdica para dar aula para criança, por exemplo, é bacana, mas assim, você tem que sempre ter um objetivo com aquilo, você tem que sempre ter uma perspectiva, por que você está fazendo isso quando está ensinando, né? E quando eu dava aula para inglês técnico, e eu tenho essas publicações, são livros didáticos, né? Eu fui uma professora que escrevi livro didático. Eu sou a favor de livros. Eu sei que tem muita gente que é contra o uso de livros didáticos, mas eu acho que é muito melhor você ter um bom livro didático para ensinar do que se você não tem um livro didático e você ensina, como a gente diz vulgarmente, né, meia boca. Mas esses livros aqui já eram com vistas ao que a gente chama de linguística textual, assim, o uso de textos para o ensino, né? E, por exemplo, uma época quando se ensinava inglês técnico para comércio exterior, por exemplo, só com vocabulário, ou então o ensino do inglês tradicional, mas o vocabulário do comércio exterior. Me dei conta que bom a gente, por que as pessoas no comércio exterior praticamente precisam falar inglês? Por causa da documentação. Então, os textos escritos são muito importantes nessa área. E eu fui uma das primeiras pessoas a começar a falar sobre isso e trabalhar direto com a documentação, por exemplo, do comércio exterior. Isso aqui é um Bill of Landing, né? Que é uma declaração de embarque e outros textos também que eu trabalhava com os alunos, por exemplo, certificados fitossanitário, enfim, assim, carta de crédito, que é letter of credit, que também vários documentos da área de exportação que se usa. Então a gente trabalhava direto com esses documentos e a partir daí é que eu ensinava inglês. Então, isso se faz hoje na escola, por exemplo, né? Trabalha com a gente chama de gêneros textuais, né? Então, você trabalha os gêneros textuais diferentes com os alunos, por exemplo, manual de instruções, receita de bolo, e então, assim, isso é uma forma de ensinar metodologicamente com um vocabulário específico, que é muito, para quem trabalha com texto, por exemplo, nessa área técnica, faz todo sentido, né? Então não precisa ficar fazendo com que os alunos decorassem, né, todo o vocabulário, se eu de fato tenho a documentação que eles precisam saber e usar para aquilo. Então era uma discussão que na época era, hoje já não é mais tão inovador, mas na época era, ninguém fazia isso, e eu via muito sentido se fazer isso, trabalhava com esses documentos já. Isso aqui aconteceu a mesma coisa quando eu fui dar aula para inglês instrumental na computação. Então eu já trabalhava naquela época, surgiram, né, os CDs, né? Então eu fiz um DVD, um CD eletrônico com aqui tem já joguinhos e exercícios que estavam digitalizados, já com textos digitalizados na época, por exemplo, como usar Linux, usar Java, ou seja, os alunos aprendiam já dentro da língua, né? Então, que me parecia fazer muito mais sentido para eles, né? Então, eu acho que método é uma coisa que, ou metodologias, tem gente que abandonou um pouco essa ideia, mas eu acho que elas fazem todo sentido ainda, porque você tem que ter compreensão de como, porque método, trabalhar com metodologia e métodos significa como que você vai ensinar. O método responde a essa pergunta de como, não é o que ou onde, mas é como você vai ensinar. Aí sim o que, né, o tempo do que você está ensinando. Então, para mim, é uma preocupação sempre muito importante
fazer isso. E os alunos que trabalhavam na área de TI também estavam, a gente ia para o laboratório, então naquela época era algo que os professores também não faziam, né? Não fazia sentido para mim, por exemplo, não dar aula para tecnologia sem ser em um laboratório de informática, ou no mínimo com um computador na sua frente. E eu quero falar sobre um grande professor aqui do Rio Grande do Sul, que foi um professor da PUC, que era o professor Jorge Campos. Eu não fui aluna dele, eu assisti várias palestras com ele durante o mestrado e doutorado. E ele esteve na minha banca de doutorado, ele foi avaliador da minha tese, né? Me aprovou. E aqui está ela, né? Eu terminei em 2014, defendi em 2015, início de 2015, mas ela ficou pronta em 2014, era para ter defendido em 2014. Lá vai bastante tempo agora, né? E esse professor, eu ouvi agora que ele faleceu, eu não sei, eu tenho que confirmar essa informação, eu não sei ainda se ela é procedente mesmo, ouvir falar. Hoje em dia, com a história de fake news, a gente tem que estar sempre trabalhando, né, indo em busca das informações. Mas, de fato, se isso aconteceu, eu queria deixar a minha gratidão ao professor Jorge Campos, porque eu tive colegas que são grandes pesquisadoras hoje, que foram alunas dele, e o professor Jorge Campos, ele na minha tese, na minha defesa, ele apareceu sem nada, ele levou só a minha tese, né? Assim, ele levou só a tese, não trouxe, os outros professores levaram seus apontamentos, né, suas falas, escritos, né, na própria tese, e o Jorge ele não trouxe nada escrito, porque depois, e as fichas vão caindo depois, né? O professor Jorge chegou com um boné e um óculos escuro, um óculos de sol, um óculos escuro e boné, e só com a tese, sem nada escrito, mas ele é um professor que pesquisou praticamente a vida inteira as inferências pragmáticas, né? E inferência pragmática é trabalhar com o não dito, e depois as fichas vão caindo, né? O que significa trabalhar com o não dito e o processo inferencial. Então, é algo muito revelador do conhecimento quando a gente trabalha com a linguística não verbal, né? E, então, aquelas perdas, né? Não era uma pessoa tão idosa, né? Perdas, assim, lastimáveis para a área de conhecimento. E parabéns aos Dias dos Professores, eu estou fazendo direito agora, agradeço também aos meus professores atuais, eu também sou professor de kitesurf, que eu estou aprendendo a fazer kitesurf, quem dá aula assim, e ter professores como aluno é muito chato. Eu fui professora há tantos anos, né, e aí agora no papel de aluna, porque e você é assim a vida inteira, os papéis vão se intercalando, né? Às vezes aluna, às vezes professora, e isso eu acho que é para todos a vida inteira, para uns mais do que para outros, mas é muito chato ter professores como alunos, né? Porque a gente sempre tem uma coisa para se meter, então tem que ter paciência mesmo. E eu já tive também grandes professores que foram meus alunos e não é fácil, né? Mas eu vou terminar então com essa, eu faço aluna de direito agora e vou falar sobre, só para encerrar, né, essa fala do Shakespeare, que é sobre prisão. Prisão, não faça, foi dito em Antônio e Cleópatra, né, na página, uma fala de César, não faça dos seus pensamentos a sua prisão. E é exatamente isso, né, os nossos pensamentos, a gente precisa ter o pensamento livre e a possibilidade de educar-se, que é modificar-se, porque se você aprisiona seus pensamentos e você não se educa e não se modifica nunca, você vai sempre ficar estagnado. Então a ideia da educação é exatamente essa, de modificar-se para modificar o mundo à sua volta. Se você tem queixas do mundo à sua volta, modifique eles, certo? Um beijo, feliz Dia dos Professores, um agradecimento especial a todos eles.